Olá, pessoal, bem-vindo à nossa nova aula. Hoje vamos falar um pouco de genética de populações, certo? Dentro dessa temática, vamos tratar do equilíbrio de Herd-Weinberg. Mas, inicialmente, é importante que a gente fale um pouco da genética, né? Isso a gente trazer um pouco a memória. Então, o que é a genética, né? A genética é a ciência da hereditariedade. Ela estuda os que são os genes, como eles se transmitem, como eles passam as informações adiante para a próxima geração. E através da reprodução é que a gente observa isso, né? Assim como mostra a imagem aí, né? No entanto, é importante a gente compreender um pouco da citologia, a citologia básica, né? Isso que é a célula, o núcleo e o cromossomo que está lá dentro do núcleo, que é exatamente ele, né, que traz o material genético, e esse material genético é onde está localizado esses genes que são responsáveis pelos caracteres hereditários que possam ser transmitidos, não é isso? Esse conjunto de genes nós podemos chamar de genoma, né? Isso, genoma, ou seja, cada parte desse cromossomo carrega uma informação genética, carrega esse genoma, seja uma característica física, uma característica de cores, isso falando na população dos seres humanos, né? Assim como em outros organismos também esses cromossomos, né, esse material genético também traz essa informação, né? Então, aqui uma ilustração básica mostrando o gene, que é uma unidade hereditária, certo? Que localiza-se onde? No locus gênicos, ou seja, o local definido, ocupado pelo gene no cromossomo. Existe também, a gente chama de gene alelo. O que é gene alelo? É aquele mesmo gene, certo, que ocupa o mesmo locus nos cromossomos homólogos, certo? Por vezes, esse gene pode se modificar, ele pode vir com características diferentes, certo? Por exemplo, um gene que traz um caráter homozigoto, um exemplo aqui é o azão, isso aqui está representando uma característica hereditária, né? Um gene heterozigoto, certo? E um homozigoto, os alelos aqui, entre um cromossomo e o outro. Esses dois aqui, o alelo do pai, o alelo da mãe, e o alelo do pai e o alelo da mãe, diferente, recessivo, ou seja, aqui um caráter dominante e um caráter recessivo. O azão é azinho e o azinho trazendo essa recessividade, ok? Mais uma vez mostrando aqui os genes alelos, ou seja, que ocupam o mesmo locus gênero no cromossomos homólogos, e genes não alelos, ou seja, genes diferentes, que existem em diferentes posições, ou seja, no locus gênicos diferentes. Cromossomos não homólogos, ou seja, cromossomos diferentes. E aqui genes não alelos, entenderam agora? Cromossomos homólogos são os mesmos, têm as mesmas características, e cromossomos homólogos com as mesmas características, porém, esses dois grupos aqui, esse da esquerda e esse da direita, são cromossomos diferentes, ou seja, são cromossomos não homólogos, certo? Então, um caráter hereditário é uma característica morfológica ou fisiológica que se transmite à sua descendência. Por exemplo, a cor dos olhos, certo? Então, aqueles alelos, eles vão transmitir, eles vão sobressair. Ele pode ter um caráter dominante ou um caráter recessivo, certo? O gene é um fragmento de DNA, ou seja, uma sequência gênica que determina um caráter hereditário. E o locus, como já vimos, é exatamente essa posição que ocupa o gene nesse cromossomo. Aqui exemplificamos como o caráter NN, que é o dominante, e o Nzinho e Nzinho, um caráter recessivo. E aqui, da mesma maneira, ou seja, mostramos aqui quatro características hereditárias, ou seja, quatro genes diferentes, ou seja, alelos diferentes nos mesmos cromossomos, mesmos assim, a mesma característica genética, ou seja, cromossomos homólogos, né?
Então, portanto, para entender um pouco da população, da genética da população, é importante a gente compreender aquela base que eu acabei de falar, né? A genética de população é um dos ramos matemáticos da genética, porque visa estabelecer relações dos alelos mendelianos. As relações desses alelos é exatamente o cruzamento que pode, a associação desses alelos, né? Como vimos, numa população aqui, por exemplo, mostrando uma população com a mesma característica, certo? Que traz a mesma informação genética, porém de forma dominante e de forma recessiva. Algumas sobressaem, as outras aqui, por quê? Porque ela tem uma característica dominante, certo? E a partir disso aí é que vamos trabalhar a frequência genotípica, a frequência gênica, a frequência dessa característica. E é exatamente isso que o equilíbrio de Herd-Weinberg vai tratar para a gente aqui, né? O que ele vai explicar para a gente compreender é que numa população dominante, vou dar um exemplo aqui, uma população de pessoas que moram na Holanda, ou seja, a maioria dela vive em equilíbrio, ou seja, nós percebemos que os olhos da população, a maior parte da cor dos olhos são azuis, os cabelos são loiros e a cor da pele é branca, ou seja, existe uma dominância e existe um equilíbrio, certo? É exatamente isso aí que Herd Weinberg tentou explicar para a gente, tá certo? Então, é a constituição genética de uma população, certo? Então, é esse equilíbrio. Porém, claro que uma população mista não vai ter tanto esse equilíbrio, né? A genética de população nasceu da necessidade de explicações para a origem da variação explicada por Charles Darwin. Você lembra que Charles Darwin, ele é o grande estudioso, grande filósofo, cientista, que elaborou a teoria da evolução das espécies. A genética de população relaciona o quê? Genes que determinam as características com suas frequências dentro de populações. Então, a gente fala o cálculo genético para evidenciar essas frequências é visto aonde? Na genética de populações, certo? E isso vai explicar como ocorre essa variação das populações no tempo e no espaço, certo? Então, com base nesses três conceitos, a diversidade, o tempo geológico e a seleção natural, principalmente, Charles Darwin conseguiu provar que as populações de seres vivos estão em constante transformação, ou seja, ao longo do tempo, ela vai se modificando, ela vai alterando, ou seja, vai evoluindo exatamente com essas mutações, essas mudanças, essas associações, esses cruzamentos de genomas, certo? Então, ao defender essa grandeza de sua teoria, a origem das espécies, ele resumiu com a seguinte frase: de um início tão simples, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, evoluíram e continuaram evoluindo. Ou seja, essa é a primeira teoria da evolução das espécies proposta por Charles Darwin, certo? Inicialmente, Charles Darwin acreditava que no início haviam girafas, nos seus primeiras observações, né, com pescoços de tamanhos variáveis. Porém, a seleção natural e a competição fazia com que essas possuíam pescoço mais comprido levassem vantagem contra as que possuíam pescoço mais curto. Então, isso aqui é a teoria relacionando a seleção natural. Então, a seleção natural, para ele, vinha dessa forma e foi a partir dessa observação, certo? Então, observamos que a ideia básica da biologia evolutiva, as espécies vão modificando ao longo do tempo do Jurássico, do Triássico, do Cretáceo, certo? Então, aos poucos, essas espécies iam sobrevivendo. Além de sobreviver, também havia uma evolução genética, não apenas pela competitividade ou pela seleção natural. Havia também novos cruzamentos genéticos, novas informações genéticas sendo transmitidas para outras espécies. Como nós vimos nessa árvore evolutiva, um ancestral protista
ao evoluir, pôde o quê? Originar ou pôde se diferenciar em outros micro-organismos, certo? Como as aranhas, os pássaros, os répteis, os anfíbios, os moluscos, etc. Certo? Então, dessa maneira que ele percebeu que até escrever observou, né, até escrever essa nova teoria, certo? Então, a genética de populações estuda a origem da variação e como essa variação é transmitida dentro das populações. Como é que ela é transmitida? De que forma? E que caracteres são esses? Que variações são essas? Que variabilidade genética é essa que está sendo transmitida? Portanto, podemos dizer, podemos definir que genética de populações seja o ramo da biologia que estuda a distribuição e mudança na frequência dos alelos, sob influência, claro, de quatro forças evolutivas, como nós falamos: seleção natural, deriva gênica, mutação e fluxo gênico, tá certo? Então, esses essas quatro forças evolutivas que podem influenciar na evolução, ou seja, na frequência na mudança da frequência desses alelos, né? A variação das populações pode ser também devida a vários fatores, dentre eles a mutação. Nós observamos que uma mutação em um determinado gene pode alterar no resultado, na nova proliferação, ou seja, de uma nova característica, certo? Por exemplo, a mutação, em linhas gerais, é a alteração deste gene a nível molecular, gerando o quê? Um novo fenótipo, certo? Sabemos que não apenas em essas características hereditárias que mais observáveis, como cor de olho, etc., cabelo, mas também observamos que até na produção de alguns tipos de doença, certo? Como a anemia falciforme, vou dar um exemplo aqui, também é um caráter evolutivo a partir da alteração de um gene. Aqui é um gene, é um código genético que não houve mutação, certo? Que nessa cadeia, nessa sequência gênica aqui, que no momento que ele é traduzido aqui, certo? Ou seja, há uma tradução a partir do RNA mensageiro, a citosina ocupa o que? O lugar, mesmo lugar no momento que vai ser traduzido, da guanina. Timina com adenina, citosina com guanina. Aqui é um determinado loco gênico, tá certo aqui? Mostrando que no momento dessa tradução, certo? Há uma formação do quê? Do glutamato, que faz parte da hemácia, certa hemácia normal, hemácia intacta. Porém, se houver uma mutação em determinada local aqui, uma troca de uma base nitrogenada aqui, pode mudar completamente a característica evolutiva dessa hemácia. Como, por exemplo, uma mutação na anemia falciforme, que eu acabei de falar, a citosina continua com a guanina, a adenina pode ser substituída pela uracila, né? Pode ser substituída pela uracila. Então, mudando completamente essa sequência gênica aqui, de GAG para GUG, ou seja, guanina, uracila e a guanina transformando o quê? Em valina, certo? Herd e Weinberg. Quem foram Herd e Weinberg? Herd é o Gottfried Arnold Herd, um matemático inglês, e Wilhelm Weinberg, um médico alemão. Ambos estudaram bastante essas teorias, certo? Isoladamente, ou seja, cada um no seu país, e que levaram as conclusões de maneira independente, praticamente simultânea, sobre a genética humana, certo? Um trabalhava com a matemática e o outro trabalhava com a forma de a observação desses caracteres evolutivos, certo? Então, a partir disso aí surgiu o caráter, o equilíbrio de Herd-Weinberg.
certo? Quando a gente traz aqui a informação quando Herd e um tracinho Weinberg, é bom lembrar que esse estudo, essa pesquisa foi feita independente. Esse tracinho é exatamente isso, mostra essa independência, cada um no seu lugar, produzindo ciência, né? Uma população está em equilíbrio de Herd-Weinberg quando não está evoluindo. Isso significa que a frequência de seus alelos está mantida sempre igual. Quando há um equilíbrio, então não há evolução. Ou seja, por meio dessa equação, da equação de estudo produzida por Herd-Weinberg, podemos determinar a frequência dos alelos em uma população que não esteja evoluindo. Vamos dar um exemplo aqui, uma população de ervilhas. Aqui são as flores, mas a população de ervilhas que tem caráter dominante e caráter recessivo. Mostramos aqui que a frequência de genótipos, ou seja, com que frequência vemos cada par de alelo dominante, certo? O WW, o WW pequeno e o W pequeno, ou seja, um homozigoto dominante, um heterozigoto e um homozigoto recessivo, certo? Observamos que a frequência de homozigotos dominantes é de 6 para 9, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 9, que é o tamanho da população, certo? Equivalente a 0,67, ou seja, 67% dessa população tem uma frequência de caráter dominante. A frequência de heterozigotos, um apenas aqui, 1 para 9, representando 0,11. E a frequência de homozigoto recessivo, 2 para 9, representando 22%. Assim como a frequência de fenótipos. O que são fenótipos? É a característica que você observava, a cor roxa e a cor branca, 7 para 9 e 2 para 9. E aqui é o que mostra a base do equilíbrio de Herd-Weinberg, que é P pequeno, né? Frequência de gene dominante e aqui a frequência de gene recessivo. Ou seja, 13 para 18. Observamos que cada um tem dois genes alelos, né? Então, 9 mais 9, 18, certo? Representando o quê? 0,72%. Observamos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E de gene recessivo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 5, desculpa, para 18, representando equivalente de 28%, 0,28, tá? A lei do equilíbrio de Herd-Weinberg é uma importante forma de verificar se a seleção natural ou outros fatores evolutivos estão influenciando uma determinada população. Como eu falei, esse caráter de equilíbrio é quando não há muita modificação na frequência desses alelos, tá certo? E a partir dessa equação que eu vou mostrar para vocês, podemos determinar a configuração genética de uma população que não está sofrendo evolução. É diferente. Nós observamos que o equilíbrio, já como o próprio nome diz, vai mostrar a não modificação, ou seja, a não evolução, exatamente o equilíbrio, ok? Um dos caráteres importantes que pode afetar nesse equilíbrio é a seleção natural. Então, podemos definir a seleção natural como o processo em que o indivíduo mais apto a viver em determinado meio sobrevive, reproduz-se e passa suas características aos seus descendentes, certo? Esse processo é um importante mecanismo da evolução, uma vez que essa seleção faz com que características sejam mantidas e aumenta a frequência delas, podendo levar até mesmo o surgimento de uma nova espécie. Quando há essa seleção, ou seja, pode evoluir com mais facilidade esses nossas próximas gerações, tá certo? Existem três tipos de seleção natural: a seleção direcional, aquela seleção estabilizadora e a seleção disruptiva. Cada um desses seleciona um fenótipo diferente. Vamos, por exemplo, aqui a cor da pelagem dos camundongos aqui. Aqui é uma seleção normal, ou seja, mostrando a evolução normal aqui, ok? Uma cor mais clara, intermediária e uma cor mais escura.
Uma seleção estabilizadora é exatamente aquela que evolui com aquela sensação de que houve uma junção daquelas cores, ou seja, uma seleção mais estável, normalmente representada por genes alelos heterozigotos, cetazão-azim, por exemplo. Já uma seleção direcional, ela se direciona para a somatória desses genes, produzindo uma coloração extrema, ou seja, direcionada a uma cor. Se era clara, começou a aumentar, a produzir, a ser selecionada uma coloração mais escura, certo? Por exemplo. E aquela disruptiva que é um equilíbrio. Tanto você observa uma dominância como a frequência mais observada, como também uma dominância como sendo o caráter recessivo aqui. Vamos dizer aqui que seja a cor mais clara sendo dominante e a cor mais escura, uma população dividida entre negros e brancos, extremos. Então, é uma seleção disruptiva, isso aí. Aqui mostrando mais uma vez, de outra forma, é, uma população após seleção, mostrando uma seleção estabilizadora aqui, com fenótipos intermediários selecionados, uma seleção direcional, ou seja, a seleção mais voltada a um tipo específico. Vamos dar um exemplo aqui, a seleção de bactérias existentes, quando elas sofrem uma seleção natural, por causa de uso de antibióticos, que consegue destruir a maior parte das bactérias sensíveis, ou seja, prevalecendo que as bactérias resistentes, e uma seleção disruptiva onde ambos os fenótipos extremos são selecionados, tanto os mais clarinhos quanto os mais escuros. E aqui, de outra forma, mostrando a variabilidade morfológica, como os bicos dos pássaros, né, de uma mesma espécie, a pelagem do coelho, certo? Aqui mostrando seleção disruptiva, mostra um coelho escuro e um coelho mais claro. A seleção estabilizadora é exatamente essa pelagem intermediária, que é representada pelo caráter recessivo aqui, certo? Assim como as outras. Uma população em equilíbrio de Herd-Weinberg, de acordo com esses dois pesquisadores, uma população não está evoluindo, se apresenta de uma geração para outra, ou seja, uma frequência dos alelos e genótipos constante, como eu falei, lá no exemplo da Holanda. A maior parte da população é o quê? Quase 99% ela possui olhos azuis, possuem cabelos claros, possuem a cor da pele branca, ou seja, há uma constante, né, isso dentro da frequência desses alelos e genótipos, certo? Nesses casos, desculpa, nos quais se observa apenas a recombinação de acordo com as leis de Mendel, sem que mesmo que apresente esse fenótipo assim aparente, né, visual. Então, dizemos que essa população está em equilíbrio. E algumas premissas para o estabelecimento do equilíbrio de Herd-Weinberg. Então, existem alguns fatores, condições essenciais para que essa população permaneça em equilíbrio. Entre elas são ausência de seleção natural. Se houver seleção natural, então observamos que alguns genótipos selecionados. Então, a ausência dessa seleção natural, ela vai facilitar esse equilíbrio, tá certo? Então, ausência de mutações, isso também vai contemplar esse equilíbrio. Mutações alteram o total de alelos presentes em uma população, ou seja, o pool gênico é exatamente aquele genoma, todos os alelos que estão presentes. Se houver alguma mutação, como falamos anteriormente, então vai alterar nesse equilíbrio de Herd-Weinberg, tá? Logo, em uma população em equilíbrio de Herd-Weinberg, não devem ocorrer, ou seja, não ocorrem mutações, ok? A ausência de fluxo gênico.
Quando há fluxo gênico, alguns genes podem ser incluídos ou excluídos. Fluxo gênico é exatamente isso, a modificação do genoma, de base nitrogenada, modificação e alteração nesses genes. Então, desse modo, em uma situação de equilíbrio, também não ocorre fluxo gênico. Uma população grande. Para que uma população esteja em equilíbrio, é importante que ela seja grande, pois populações pequenas favorecem essa deriva genética, ou seja, essas modificações não previstas, essas flutuações não previstas nas frequências alérgicas de uma geração para outra também, né? Outra coisa, é importante que tenha o mesmo número de machos e fêmeas na população para que ela esteja em equilíbrio e para que ela desenvolva, que produza novas gerações também com a mesma quantidade, tá certo? Ou seja, todos os casais deverão ser férteis e gerar o mesmo número de filhos. Aí a gente chama de equilíbrio. Cruzamentos ao acaso. Para que ocorra o equilíbrio de Redd-Weinberg, também é necessário que esses cruzamentos aconteçam de maneira aleatória, sem que ocorra frequência por determinados grupos dentro da população. Nesse caso, dizemos que a população está em panmixia, ou seja, todos acasalam-se de maneira aleatória, tá certo? Isso também vai facilitar o equilíbrio de Redd-Weinberg, certo? Na determinada população. Com relação à fórmula do equilíbrio de Redd-Weinberg, que eu citei anteriormente, que eu ia falar dessa equação, né? A equação de Redd-Weinberg deve ser usada para testar se uma população está ou não evoluindo, certo? Então, mais uma vez mostrando aqui uma caracterização dos cromossomos homólogos, certo? Um homozigoto dominante, um heterozigoto recessivo e um homozigoto recessivo, que exatamente aqui esses alelos aqui que vão participar desse cálculo, esse cálculo dessa fórmula do equilíbrio para mostrar de fato se essa população está em equilíbrio, né? Observamos aqui, considerando que existem dois alelos para um determinado loco, chamado de alelo dominante, representado pela letra P, certo? Alelo dominante, aqui o azão, um alelo recessivo, que será chamado de A, ok? E aqui são alelos heterozigotos. Porém, aqui é só para vocês saberem distinguir que existem os alelos dominantes e os alelos recessivos. Trazendo isso para um quadro, para observarmos o cruzamento mais simples, né, pelo menos de uma caracterização apenas, por exemplo, a cor dos olhos, sempre vou citar esse como exemplo. Assim, dessa forma, P será a frequência alélica de azão, ou seja, esse gene dominante, né? E Q será a frequência de azinho, ou seja, esse gene recessível. E que teremos a equação P mais Q é igual a 1, ou seja, uma vez que a soma desses dois alelos será igual a 100%, ou seja, se houve um equilíbrio aqui, ó, 50% de um e 50% de outro. Então, a soma dos dois vai dar igual a quanto? 100%. Então, a fórmula básica para entender esse equilíbrio, a mais básica é o quê? P mais Q igual a 1, certo? Aqui mostrando mais uma vez uma população observando o mesmo caráter hereditário, misturada, mista. Observamos que nela há uma frequência entre os 8 aqui de 3 azão, 3 genes dominantes aqui, alelos dominantes, representando o que? 0,37, ou seja, 37,5% dessa população possui dominância sobre determinado caráter hereditário, tá certo? Aqui, a frequência de azão-azinho desse caráter heterozigoto é de também 37,5%, ou seja, observamos que após os cruzamentos aleatórios, apresentou a frequência de 0,37%, desculpa, 37%, e a frequência desse caráter recessivo aqui, azão, azinho, né, de 2 para 8. Porém, a frequência gênica
A frequência gênica é frequência de um gene dominante, o azão, entre os 16 observados, certo? 16 alelos observados, 9 tem caráter dominante. E entre os 16, 7 tem caráter recessivo, certo? Então, é um percentual de heterozigose de 3 para 8, né? Isso observamos uma heterozigose de 3 para 8. Então, vamos desmiuçar aqui nessa forma mais teórica aqui. De acordo com o modelo de Herd-Weinberg, teremos as frequências dos genótipos azão-azão, azão-azim e azim-azim, ou seja, homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo, representados respectivamente por P ao quadrado. Se um gene apenas é P, então dois genes vai ser o quê? P ao quadrado, 2PQ, que ou seja, P de dominante, Q de recessivo, e Q ao quadrado, ou seja, 2 genes recessivo, certo? Isso se deve ao fato de que, para formar um indivíduo azão-azão, um indivíduo com alelos dominantes, é necessário um espermatozoide A e um óvulo A também, ou seja, a soma desses dois, cuja frequência é a mesma, portanto, P vezes Q vezes P é igual a P ao quadrado. Esse vezes esse é igual a P ao quadrado. O mesmo raciocínio vale para o indivíduo homozigoto recessivo. Já o heterozigoto poderá resultar de um espermatozoide dominante e um óvulo recessivo, e vice-versa, ou seja, pode ser tanto o óvulo dominante ou também o espermatozoide recessivo. A probabilidade de ocorrência é, então, portanto, 2 vezes P vezes Q igual a 2PQ. Na verdade, de aparecer um gene heterozigoto. A probabilidade é exatamente essa, 2 vezes PQ, que é igual a 2 vezes PQ. É a mesma coisa aqui, mostrando. Mais uma vez mostrando aqui a mesma tabelinha, mais simples, de uns cruzamentos, mostrando aqui P ao quadrado, PQ, não é isso? PQ, ou seja, 2PQ, e Q ao quadrado, ok? Então, desse modo, teremos o quê? Uma frequência de homozigoto dominante, PQ, isso é para a gente fixar, são formas diferentes, eu trouxe ela descrita, trouxe a forma de quadro e trouxe dessa forma de cálculo, mostrando essa regra, essa equação. Então, e a frequência de azão-azim é de 2PQ. E a frequência de azinho-azinho é de Q2. Apenas a ideia aqui foi transformar isso aqui em propriedades equacionais, ok? Então, se somarmos todas essas frequências, tanto de heterozigoto, quanto de homozigoto dominante e homozigoto recessivo, a fórmula é exatamente essa, certo? Quando você soma todas essas frequências aqui, tem que dar igual a 1, ou seja, 100%, certo? Então, isso demonstra o quê? Exatamente o equilíbrio de Herd-Weinberg. E essa aqui é, mais uma vez, para finalizar, a fórmula do equilíbrio de Herd-Weinberg. A frequência de heterozigotos, para vocês não esquecerem, 2PQ, a frequência de homozigotos recessivos, P ao quadrado, por exemplo, azão-azão, azão-azinho, e azinho-azinho, que é exatamente a frequência de homozigotos recessivos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente sabe que não é tão simples quando a gente ainda está iniciando estudos de genética, mas desejo a vocês um excelente estudo de genética.